Bem-vindos à segunda live do Projeto Cientista na Escola, uma atividade promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o PPGCM, em parceria com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Ildo Meneghetti, o ILDO. Eu, Jonas Salt, coordenador do PPGCM, serei o apresentador, e teremos como debatedores a professora do Instituto de Física da URGS, Cristina Furlaneto, os alunos da graduação em Física e Astrofísica da URGS, Marcos Canossa Gostainski e Rodrigo Flores Freitas, as professoras Gabriela Ribeiro, orientadora do ILDO, Fabiane Quintanilha, supervisora do ILDO, e Raquel Horst, também supervisora do ILDO, e das alunas do PPGCM, Joana Uribe e Betina Toqueto. Teremos ainda a participação dos alunos do PPGCM, Raul Rodrigues, Alice Heffel, André Souza, José Crepan, Nairon Soares e Andressa Hermes Pereira em atividade junto ao chat no YouTube. Eles serão os responsáveis por selecionar as perguntas ou comentários de vocês e trazer para os debatedores. Participem no chat. O sucesso da atividade se dará com a participação de vocês. Também participam os alunos do PPGCM Juliana Portes e Gustavo Reinaldo, que estarão no gerenciamento de nossas mídias digitais e no apoio à transmissão. Agradecemos o suporte do Grupo de Tecnologia da Informação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre para nossas transmissões. Gostaria de lembrar que estaremos colocando nos comentários de nossa live um link para a enquete sobre quais temas vocês querem assistir em nossas próximas lives de 2020. Tivemos inscrições de 22 projetos, todos excelentes. A escolha vai ser bem difícil. Mas aproveitem a oportunidade e escolham os temas que vocês têm maior curiosidade e interesse. Sem mais, vamos à apresentação. Hoje teremos uma conversa com a astrofísica, professora do Instituto de Física da URGS, Ana Chies Santos. A professora Ana irá conversar conosco sobre qual o nosso lugar no universo, a descoberta de novas galáxias por pesquisadores da URGS. Ana, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer, uma honra tê-la aqui conosco e tudo contigo. Obrigada, Jonas. Bom dia, gente. É um prazer enorme falar para vocês um pouco do que a gente faz na universidade. Então, eu vim aqui também para falar sobre o nosso lugar no universo. E também para mostrar para vocês o que a gente tem feito para detectar, para tentar descobrir novas galáxias. Eu estou aqui com a minha colega e parceira, Cristina Furlaneto, e nossos alunos do curso de bacharelado em astrofísica, Marco Canossa e Rodrigo Freitas. E a gente preparou para vocês uma palestra para mostrar um pouco do que a gente faz. E também, se vocês ouvirem algum barulho estranho vindo do além, é desse cachorrinho, o Notes, que quase sempre faz alguma aparição sonora em horas impróprias. Mas de onde vocês acham que a gente tira essas informações para responder esse tipo de questões e também para encontrar galáxias? A gente tira essas informações de dados que observamos com telescópios e também de dados que simulamos em supercomputadores. A gente começa viajando para os lugares mais paradisíacos do nosso planeta, como as Ilhas Canárias, o Havaí e o deserto do Atacama. Mas a gente não vai bem para a praia nesses lugares, nem para o deserto para fazer caminhadas. A gente vai para o topo de montanhas, desses lugares maravilhosos, para coletar dados, para usar esses instrumentos de última geração. E também a gente utiliza dados de satélites e telescópios no espaço. Mas o mais legal é quando a gente vai observar. E como a gente vai falar no final da apresentação, os dados que a gente vai mostrar aqui, eles vieram, dessa vez, que eu fui observar, no Cerro Tololo, no Chile. Aqui a gente não fica olhando para o céu, assim na luneta, mas a gente coleta dados controlando o telescópio através de umas 9 telas, como eu estou mostrando aqui. Mas então, o que são galáxias? Galáxias são enormes coleções de estrelas, de gás, poeira e planetas, mantidos juntos pela força da gravidade. Uma galáxia como que a gente vive, a Via Láctea,
tem 100 bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. E uma galáxia também, como a nossa, ela contém um buraco negro central e ela também é envolta de matéria escura, que é invisível, porém é a parte mais pesada, digamos assim, de uma galáxia, 10 vezes mais pesada do que os componentes visíveis. De fato, a maior parte da matéria no universo é escura, e a única coisa que a gente sabe sobre ela é que ela interage gravitacionalmente com a matéria que a gente conhece. Existem muitas e muitas galáxias no universo, centenas de bilhões, com uma variedade de propriedades, desde galáxias anãs pequenininhas até galáxias gigantes muito, muito, muito grandes. Aqui a gente tem exemplos de tipos de galáxias que a gente encontra por aí, de várias formas, cores, tamanhos. A nossa galáxia, a gente pode ver ela em detalhe em diferentes localizações da Terra e do espaço, como nessas imagens aqui. Se a gente pudesse sair da Via Láctea, a gente acha que a gente ia ver algo assim, com o Sol mais ou menos localizado nessa posição. E em volta, a gente ia também enxergar as nuvens de Magalhães, nossas galáxias anãs satélites. O ambiente também influencia bastante a vida de uma galáxia. Como é que as galáxias se distribuem no espaço? Elas podem estar em grupos e aglomerados de galáxias, ou também podem estar mais isoladas. A gente pode fazer uma analogia com o que a gente está vivendo hoje em dia e chamar as galáxias isoladas de bem comportadas, e as galáxias que estão em aglomerados de não comportadas. Elas podem estar no centro de um aglomerado de galáxias, e normalmente a gente encontra no centro de aglomerados de galáxias, galáxias elípticas, como essa aqui, a M84. E nas partes externas, a gente pode ver uma predominância de galáxias espirais e irregulares mais azuis. Aquela galáxia no centro do aglomerado de Virgem está aqui. Esse aqui é um pedacinho do aglomerado de Virgem que está a 50 milhões de anos-luz de distância. E ele tem umas galáxias próximas e a gente consegue ver uma forma de carinha. Se a gente vai saindo, vai dando um zoom out, a gente enxerga a M87. A M87 foi aquela galáxia que no ano passado ficou muito famosa com a primeira foto de um buraco negro. Aqui a gente está vendo o aglomerado de Virgem, em amarelo. Cada ponto aqui é uma galáxia, e a gente consegue ver essa aparência de esponja, esses vários pontinhos se aglomerando em filamentos. Se a gente colocar o aglomerado de Virgem aqui nessa posição, a gente vai ver que ele faz parte de um superaglomerado chamado Laniakea. Então, na pontinha de um superaglomerado chamado Laniakea, numa galáxia chamada Via Láctea, ao redor de uma estrela chamada Sol, tem um planetinha azul, que não é plano, muito importante, a nossa casa. E a gente deve cuidar dele. Mas voltando para as galáxias. Como é que a gente faz uma galáxia? Esse é um assunto muito complexo e está fora do escopo aqui dessa apresentação. Vai demorar muito tempo e é o nosso objeto de estudo. É uma longa história e fica para uma próxima vez. Mas um elemento importante da formação e evolução de galáxias é a chamada teia cósmica. Então, como se a gente tivesse uma teia de aranha. Nas partes centrais, as coisas ficam mais densas. E se a gente tivesse várias teias
uma acoplada na outra, formando essa espécie de filamento, aqui essa estrutura filamentar. Aqui a gente tem um vídeo do Big Bang, e a matéria, a gente não sabe muito sobre o que acontece logo após, até se formarem as primeiras estrelas, mas a gente sabe que as galáxias se formam e elas vão se aglomerando nessa estrutura filamentar que a gente consegue simular e também observar. A gente tem regiões mais densas e regiões menos densas. As regiões mais densas são os centros de aglomerados de galáxias, e as regiões mais vazias são regiões que contêm poucas galáxias. Mas eu também vim aqui, junto com a minha colega e os alunos, para falar um pouco da descoberta de novas galáxias. Então, aqui a gente tem uma imagem da galáxia de Andrômeda, a nossa vizinha, que é uma galáxia espiral. Aqui em volta dela tem uma galáxia anã elíptica pequena. E sobreposta aqui tem a imagem de uma galáxia difusa. Essas galáxias difusas que a gente quer encontrar. Então, note que essa galáxia difusa, ela é quase ou mais fraquinha que essa galáxia anã elíptica. E ela é quase do tamanho da galáxia de Andrômeda. Desde 2015, essas galáxias têm se tornado, assim, muito populares. Os astrônomos estão tentando buscar elas mais e mais. Aqui tem o exemplo de uma das primeiras encontradas aqui no aglomerado de Coma. Então, aqui é o centro do aglomerado, e aqui está na parte externa, observaram essa galáxia borrãozinho, que a gente vai chamar daqui por diante de fantasminha. Então, essas galáxias, elas são super difusas e elas requerem técnicas especiais de processamento de imagem para encontrar. E o que a gente está fazendo? A gente tem uns campos observados em volta de uma dessas galáxias do tipo esferoidal, que está num ambiente de baixa densidade. Então, uma galáxia mais isolada, bem comportada. E a gente procurou por galáxias fantasminhas em torno dela. E a gente encontrou em torno de 40 candidatas. E aqui, exemplos das nossas candidatas, das nossas galáxias descobertas. E aqui a distribuição de todas elas em torno da nossa galáxia central, que a gente achava que era isolada. Então, agora eu passo para falar do projeto Galaxy Zoo, que é um projeto que contou com a ajuda de mais de 50 mil voluntários que classificaram mais de 1 milhão de galáxias. Se a gente for nesse site aqui, a gente pode escrever uma palavra, que aqui eu escolhi como escola, e ele vai nos dar uma combinação de imagens de galáxias que parecem a palavra escola. Então, cada galáxia, aqui uma letra. E são imagens de galáxias de verdade, que foram catalogadas e classificadas por voluntários, que que ajudam bastante os cientistas, os astrônomos, com suas pesquisas. Então, a gente criou um projeto chamado Difuzu, dentro do Galaxy Zoo, do Zoo Universe, para tentar encontrar mais dessas galáxias difusas. E
Eu gostaria agora de chamar o nosso aluno, Rodrigo Freitas, para nos falar um pouco mais desse projeto que ele está liderando a implementação. Muito obrigada. Bom, sou o Rodrigo, aluno das professoras ali. E como a professora falou, eu comecei esse projeto do Difusor para tentar trazer um pouco de como a gente faz ciência para além da universidade, né? Ok. Então, o projeto que a professora falou aqui é o Galaxy Zoo, né? Então, um problema do Galaxy Zoo é que ele está em inglês ainda, né? Uma das coisas que a gente está fazendo no nosso projeto é traduzir todo esse projeto de ciência cidadã estrangeiro para o português, né? Para a gente poder usar ele aqui também nas escolas do Brasil. O Galaxy Zoo, por exemplo, aqui é um exemplo de como ele funciona. Nós temos aqui uma galáxia, ele mostra para a pessoa a imagem da galáxia, e aqui existem algumas opções para dizer o formato da galáxia, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer que ela é redondinha, ou ela tem braços espirais, ou ela parece um disco. Então, a gente escolhe uma opção aqui e depois a gente diz mais detalhes desse formato, né? E outras coisas, enfim. Tem tutoriais aqui que a gente vai trabalhar para traduzir e mais materiais que as professoras podem usar para ensinar sobre astronomia nas escolas, né? Então, a gente criou esse projeto Galaxy Zoo, ele é mais geral, como a professora falou, ele serve para qualquer tipo de galáxia, e a gente criou um projeto novo, que é o Difuso, que vai ser especificamente para galáxias difusas, esses fantasminhas aí que a professora falou. Então, a gente já começou a trabalhar nele, né? A gente tem alguns exemplos. Essa aqui é uma galáxia bem pequenininha, né? Ali no centro a gente tem uma galáxia difusa, que ela é redondinha, né? A gente pergunta se a galáxia tem um ponto brilhante no centro ou não, a gente, né, não vê nenhum ponto ali, classifica. E aí a gente tem um outro exemplo maior, mas esse aqui dá para ver bastante, né, que é a galáxia bem difusa. E a nossa ideia é também produzir materiais, textos, vídeos e atividades que a gente possa levar esse conhecimento das galáxias para fora da universidade e as pessoas de fora possam contribuir com a pesquisa. Vocês, classificando as galáxias e aprendendo sobre astronomia, nos ajudam também a fazer ciência, né? Então... Podemos abrir para discussão, Ana, é isso? Isso, sim. Tá. Então, eu vou pedir primeiro para a professora Fabiane, se ela tem alguma pergunta para vocês. Bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, no que a descoberta de novas galáxias pode modificar o nosso entendimento de universo? Então, vou chamar também a minha colega Cristina, o Marco e o Rodrigo para abrirem as câmeras para a gente conversar. Então, o nosso entendimento do universo, ele ainda está caminhando em pequenos passos e várias das coisas que a gente estuda com simulações... Só quem está falando, deixa o áudio aberto, por favor. Tá. E Ana, tu pode tirar a apresentação se tu quiser, de repente, não sei, porque daí tu consegue enxergar todo mundo, tá? Não, acho que consegui. Pode seguir, desculpa. Vou tirar aqui melhor. Então, sobre o nosso entendimento do universo, a gente vê nas simulações que faltam galáxias pequenininhas. E eu saí do meeting? Não, só a tua apresentação saiu. Tu te enxerga bem. Que faltam galáxias pequenininhas, que a gente achava que faltavam
que não existiam, mas de fato é porque a gente não encontrou elas. Então, vai nos ajudar a colocar mais em perspectiva tudo, a comparar com os modelos de universo. O Rodrigo pode complementar? Eu também posso complementar aqui, Ana? Claro. Então, como a Ana mencionou, muita parte da matéria do universo, né, está nessas galáxias que são muito fraquinhas e até então, até poucos anos atrás, a gente nem conhecia, não sabia da existência delas, que eram muito fracas para serem detectadas com os instrumentos atuais. Então, agora, cada vez mais, a gente está com novos instrumentos que têm mais sensibilidade, são mais dedicados a achar essas galáxias que são muito fraquinhas, está descobrindo elas, e elas também se mostraram muito mais comuns do que a gente imaginava. Então, a gente também está, uma grande parte da matéria, ao menos no universo local, está nesse tipo de galáxia, e até poucos anos atrás a gente não conhecia. Então, entender como a matéria está distribuída no universo é muito importante, aquela questão da teia cósmica que a Ana falou, né? Então, vários modelos cosmológicos vão explicar como essa teia se criou e está evoluindo, e entender todas as formas de matéria em galáxias também, como elas estão distribuídas, é muito importante para a gente ter entendimento desses modelos que descrevem o universo como um todo, ou em grande escala também. Não sei se o Rodrigo, o Marco gostariam de alguma coisa. Eu acho que a Cris explicou bem, assim, uma forma, só adicionando uma coisa, é que quando a gente cria esses modelos para explicar essa distribuição, essa teia cósmica, existe mais de um modelo, né? Tem um modelo A, B e C, e aí, como a Cris falou ali, melhorou a instrumentação, e agora a gente pode descartar um ou outro modelo porque ele não bate com as observações. Então, essa é uma coisa importante de se falar. Perfeito. Acho que a gente pode passar para a professora Gabriela, né, se ela tiver alguma colocação. Gente, eu só queria fazer uma pergunta, se a Ana, ou o Rodrigo, ou a Cristina, eles podiam explicar mais ou menos de novo o que seria o universo, de forma geral, para ter esse entendimento mais claro de todo mundo, que tem gente, acho que no início ali, que não pegou muito bem esse conceito do que é o universo. Vocês podem explicar um pouquinho para a gente? Posso falar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, a gente entende como universo... Desculpa, era galáxia. Desculpa, universo e galáxia. Ah, tá. Então, a primeira parte que a professora falou ali, ela definiu a galáxia como uma coleção de estrelas, né? Nós temos a nossa estrela aqui, o Sol, mas ele é uma das estrelas da galáxia, que são mais de 400 bilhões de estrelas, né? Então, junto com as estrelas, tem a poeira na galáxia, que é gerada pelas estrelas quando elas morrem, e os planetas, e a matéria escura. Então, esses são os componentes da galáxia. Tudo isso girando, forma aqueles braços espirais bonitos que a gente vê nas fotos, tal. E o universo é uma coleção dessas galáxias, né, aglomeradas em diferentes formatos ali. E a gente vê que nas grandes escalas elas se aglomeram como se fosse uma teia, assim, tem uma teia de galáxias. Perfeito. Obrigado, Betina, né? Essa parte que a gente perdeu, então, excelente intervenção. E a gente passa agora para a Gabriela fazer a pergunta dela. Bom dia a todos. Eu trago uma questão, assim, talvez bem básica e muito simples, assim, que é da gente poder entender qual é a relação das galáxias, né, a influência delas e da descoberta de novas no nosso planeta, né? Se a gente tem exemplos dessa influência, né, para a gente poder trazer um pouquinho para a nossa realidade, isso para entender isso de forma um pouco mais concreta. Influência no nosso planeta. Bom, o nosso planeta, ele está num pedacinho, né, de uma das milhões de galáxias que tem no universo. Mas, assim, não sei exatamente
como responder a tua pergunta em termos de influência, assim, o que tu tá sugerindo, assim. De que forma a gente pode entender a participação de todos esses elementos na nossa vida, enfim, as notícias que a gente ouve, de cometas, nesse sentido, assim, né, dessa dinâmica. Eu acho que influencia o ser. A gente tenta buscar isso porque a gente é curioso, né? Porque a gente quer entender mais de onde a gente veio, como que as coisas se formaram. Então, nós pertencemos estamos dentro de uma galáxia e existem milhões de outras no universo, mas a gente é feito, né, da poeira das estrelas. Então, o nosso sistema solar, ele é formado de gerações de estrelas anteriores. Então, mais ou menos isso. Nós somos, né, poeira das estrelas e nossos constituintes, vários dos elementos, foram sintetizados no interior das estrelas, que fazem parte das galáxias, que vivem nas galáxias. Muito pequenininhos, né? É nesse sentido, assim, dessa relação, né? Agora a gente vai passar para a professora Raquel fazer uma pergunta. Bom dia a todos. Queria aproveitar também e agradecer as professoras do ciclo A e ciclo B que fizeram atividades prévias com os alunos antes dessa live. E a minha pergunta é, quais são os novos objetos astrofísicos que ainda estão para serem descobertos? E uma pergunta destinada bem para os alunos pequenininhos que estão assistindo a live. A gente tem assistido no cinema, desde os filmes Vingadores, O Assalto no Tempo, e agora essas séries da Netflix com essas viagens espaciais. Será que essas viagens no tempo, será que algum dia, com todas essas descobertas, nós poderemos viajar realmente no tempo? Eu deixo, se os alunos quiserem responder, eu estou com um pouco de barulho aqui. Rodrigo, Marco. Ou a Cris, vai lá, Cris, também. Cris, sim, eu ia dizer, com relação à segunda parte da tua pergunta sobre as viagens no tempo, né? Em princípio, algumas teorias até, em teoria, poderia isso acontecer, mas a gente ainda não sabe. Ou a gente não tem, como é que eu poderia dizer? Não é tecnologia, enfim. Teoricamente poderia existir, a gente ainda nunca observou isso e não sei se conseguirá observar. Por enquanto está só na ficção mesmo. Com relação à tua primeira pergunta, você pode repetir a primeira parte? Sim, quais são assim, os novos objetos astrofísicos que poderiam ser descobertos? Assim, se vocês já têm alguma perspectiva, além das novas galáxias, assim, de algo mais próximo para serem descobertos? Ou coisas novas para descobrir, bom, a gente não sabe, né? Tá tentando descobrir, mas o que eu poderia dizer talvez é o que assim, as coisas mais, as questões em aberto mais importantes na astrofísica atualmente, né? Eu diria essa questão da matéria escura, também entender o que é matéria escura, que é uma componente muito importante das galáxias. A professora Ana falou, o Rodrigo falou também, né? Então, é a componente que domina as galáxias, a matéria escura. A gente vê o efeito dela, mas não sabe o que ela é. Não faz ideia do que ela seja, se ela é uma partícula diferente, se é... Enfim, não sabe. Então, entender isso é uma coisa muito... É uma questão muito aberta ainda na astronomia. Vai nos ajudar a entender as galáxias também e o universo como um todo. Outra questão que eu diria assim, que está aberto, tem muita gente estudando isso no momento, é estudar, detectar outros planetas em outras estrelas, além do Sol, né, os exoplanetas, e também ver se a gente tem condição de ter vida em outros planetas. Isso é uma questão também que talvez estaria mais relacionado com o nosso dia a dia. Talvez, será que quem nunca se perguntou, será que a vida na Terra é o único lugar no universo que tem vida, ou será que tem vida em outros lugares? Será que a gente é tão único, especial, ou será que tem outros? Então, é uma área que está sendo desenvolvida nos últimos anos com novos instrumentos. Então, está se buscando e se descobrindo novos planetas toda semana.
e se buscando entender, ver se tem sinais de ter vida em outros planetas. Então, essas eu diria que são as coisas que também novas, que está se buscando muito na astronomia nos últimos anos. Eu não sei se a Ana, o Rodrigo, o Marco querem acrescentar mais alguma coisa. Eu diria que talvez essas duas são das mais importantes no momento. A Raquel só ela perguntou, desculpa ali, a questão do buraco, assim, matéria escura e o buraco negro central na galáxia. Se pudesse explicar um pouquinho mais também dessa questão do buraco negro, né? Qual é esse papel de ele estar no centro ali. E daí, Ana, desculpa, Ana, pode complementar. Não, tudo bem. Complementando a Cristina, sobre os planetas e a matéria escura e as primeiras galáxias, essas são, de fato, os norteadores de grande parte da instrumentação que está sendo construída para a próxima geração. Então, agora a gente vai entrar nos telescópios de 30, 40 metros que estão sendo construídos na superfície da Terra, vários levantamentos de dados também, um novo telescópio espacial, o James Webb Space Telescope. Então, as grandes perguntas científicas, muitas vezes, é descobrir novas galáxias, as primeiras galáxias, detectar elas e novos planetas. Então, complementando isso. Eu queria complementar uma coisa que a Ana falou e que a Cris falaram, com a pergunta que mandaram ali no chat sobre o buraco negro central. Tem um objeto que a Raquel perguntou, né? Tem um objeto que até pouco tempo a gente não sabia se ele existia. São os buracos. A gente tinha uma boa ideia de que talvez ele existisse, mas a detecção dele era muito fraca ainda. Então, eram os buracos negros de massa intermediária, que a gente chama. A gente tem uns buracos negros gigantes, centrais, no centro das galáxias. Tem bilhões de massas do Sol. E a gente tem buracos negros menores, que são formados quando estrelas muito grandes acabam o seu combustível e elas colapsam, formando um buraco negro. Entre esse buraco negro muito grande e buraco negro muito pequenininho, existiria, em teoria, um buraco negro no meio do caminho, intermediário. Agora, com as ondas gravitacionais, foi possível detectar alguns indícios de buracos negros intermediários. Esse seria um objeto astrofísico que a gente está descobrindo agora e a gente está aprendendo a conhecer eles ainda. E esses buracos negros estão intimamente ligados, assim, estão muito ligados com a formação das galáxias. Os buracos negros influenciam a galáxia de maneira bem drástica. Eles podem jogar o gás da galáxia para fora e daí não ter mais estrelas na galáxia, por exemplo. E a gente também tem uma relação, complementando o que o Rodrigo falou, a gente tem uma relação quantas estrelas se formam em galáxias, a quantidade de estrelas formadas em galáxias ao longo do tempo cósmico, porque na astronomia, quando a gente fala que a gente está olhando, a gente está olhando para o passado, então a gente está vendo coisas mais distantes. Então tem uma parte do universo que teve um pico de formação de estrelas em galáxias. E, coincidentemente ou não, é o mesmo lugar, a mesma parte do universo que os buracos negros acretaram mais matéria. Então, complementando aí o que o Rodrigo falou. Bom, agora acho que a gente vai trazer algumas perguntas do chat, tá? Depois a gente pode também perguntar um pouco mais entre a gente. Eu vou pedir para a Joana daí fazer a primeira pergunta aí do chat para vocês. Bom, a primeira pergunta que estamos trazendo é da Cláudia Malta. Ela quer saber que tipo de equipamentos são usados para observar as galáxias. Marco, você quer responder? Bom, a gente usa telescópios, né? Tem dois tipos principais de telescópios. Os terrestres, que ficam aqui na Terra, que são aqueles que a Ana mostrou, que a gente viajaria para obter imagens. E também os telescópios espaciais, que ficam no espaço, que nem o Hubble.
Daí, com esses telescópios, a gente pega os dados, as imagens, né, e trabalha com eles. Daí tem vários tipos de formatos de dados que dá para pegar com eles, dá para pegar luz visível, infravermelho, mas essa é uma parte mais complexa, mas basicamente são os telescópios, os terrestres, aqueles gigantes, e os espaciais que nem o Hubble e o novo agora da NASA, o JWST. E a gente usa, a gente observa principalmente imagens, né, que a gente tira, digamos assim, fotos em determinados comprimentos de onda, como o Marco falou, visível, infravermelho, ultravioleta, e também a gente tira espectros, então é somente, por enquanto, a luz. E Ana, tu podia comentar um pouco se existe alguma barreira tecnológica hoje em dia, ou técnica, para impedir esse descobrimento de novas galáxias? Qual seria esse maior desafio? Barreiras tecnológicas sempre existem, então quando a gente está sempre tentando construir, né, em parceria com engenheiros, telescópios e instrumentos para telescópios cada vez mais modernos, então sempre a astronomia anda junto com o desenvolvimento tecnológico. Então, a gente está sempre trabalhando com tecnologia de ponta. Então, trazendo aqui, já que vocês são, né, do PPG de Ciências Médicas, existem vários desenvolvimentos da astronomia para a sociedade, inclusive para imageamento na medicina. Existem alguns exemplos que a gente pode falar depois, mas enfim, sim, sempre junto com a tecnologia. Posso complementar nessa pergunta? Eu diria que sim, como a Ana falou, a gente precisa de instrumentos principalmente mais sensíveis também, porque no caso dessas galáxias difusas, né, elas são muito fraquinhas. Então, o nível de emissão delas é quase do céu, porque o céu também, onde parece não ter nada, tem emissão também. Então, elas estão quase no nível do ruído da imagem. Então, a gente tem que instrumentos mais sensíveis, talvez a gente poderia conseguir detectá-las melhores. Outra barreira, por elas serem muito fracas, a gente precisa observá-las por muito tempo. Por isso que é importante ter instrumentos mais sensíveis. Talvez com menos tempo a gente conseguiria observar elas, detectar o sinal delas melhor. Outras barreiras são essas de analisar esses dados. E talvez técnicas também de conseguir extrair esse sinal tão fraquinho de um dado, às vezes, muito ruidoso, com muito ruído, né? Então, também aí são técnicas, digamos, de como analisar esses dados. E eu diria que uma dificuldade é encontrar. Existem muitas imagens que já foram observadas, existem vários projetos que estão fazendo levantamentos muito grandes do céu, apontando telescópios e tirando imagens de áreas imensas do céu, e não tem tempo suficiente para a gente analisar esses dados. Então, nesse sentido, esse projeto que o Rodrigo está desenvolvendo, de FUSU, a gente pode botar... alimentar todas as imagens no difuso e as pessoas nos ajudarem a observar, porque a gente não tem tempo suficiente, precisaria muitas pessoas para, porque são muitas imagens, muitas. São terabytes de dados que é impossível os astrônomos olharem sozinhos. Então, essa é uma ideia que as pessoas podem nos ajudar a fazer isso, a olhar essas imagens. Porque às vezes o olho ainda é o mais, as pessoas, o olho humano ainda é melhor para detectar esses objetos que são tão fraquinhos. Outra coisa é também utilizar a inteligência artificial para analisar essas imagens. Então, a gente também está desenvolvendo um projeto nesse sentido de tentar usar a inteligência artificial, treinar um computador para nos ajudar a identificar essas imagens, assim como a gente faz, né, o olho humano, tentar classificar. Já tem várias técnicas de inteligência artificial para classificar imagens, né, a gente está tentando usar elas também para classificar as galáxias. Eu acho que a gente tem uma outra pergunta do chat, da Joana, que fala um pouquinho mais também de entender o software, esse programa que vocês falaram. Então, vou deixar a Joana perguntar. Sim, a Tatiana Costa, ela comenta, sabemos que existem cerca de 2 trilhões de galáxias, seria então fácil encontrá-las? Ela não entendeu muito bem como se usando essa app, poderia encontrar novas galáxias, daria para simular com um aplicativo? Posso falar, Ana? Isso, vai.
Então, esse aplicativo, assim, como a Cristina falou ali, nós temos uma base de dados, assim, imagens, uma quantidade absurda de dados que a gente não, só os astrônomos, se todos os astrônomos do mundo parassem e fosse assim, não, vamos todo mundo olhar essas imagens e procurar todas as galáxias que tem aqui no universo que a gente observou. A gente não conseguiria fazer isso sozinho. Então, a gente consegue achar novas galáxias simplesmente olhando as imagens, porque muitas das galáxias que a gente já conhece são as galáxias mais brilhantes, que elas já conseguiam ser observadas séculos atrás, já quando as pessoas começaram a construir os primeiros telescópios, assim, elas já conseguiam observar essas galáxias porque elas eram mais brilhantes. Agora a gente tem imagens de mais profundidade, mais sensíveis, e a gente consegue observar galáxias que antes não se conseguia. E a gente tem uma base muito grande para ser explorada e novos objetos para serem descobertos. Com esse aplicativo, a gente vai colocar imagens que os telescópios obtêm ali, e as galáxias que a gente não identificou ainda, as pessoas vão identificar. Então, tu pode acessar a base de dados do Galaxy Zoo, por exemplo, e ter observado uma galáxia que ninguém observou ainda, nunca, na vida. Então, essa é uma coisa bem legal. E complementando o que o Rodrigo falou, a gente, nesse projeto, a gente descobriu essas galáxias olhando as imagens. Então, foi uma inspeção visual. 6 colegas inspecionaram campos um a um e foram marcando, parece, não parece, mas a gente não tem, a gente queria fazer isso de forma assim, mais eficiente. Então, ter a ajuda de várias pessoas vai proporcionar fazer isso de forma mais eficaz. Porque, como a Cristina falou, as técnicas de inteligência artificial precisam de muitas galáxias exemplo para poder encontrar outras. E o olho humano é ainda fundamental aqui. Pessoal, a gente tem mais uma dúvida do chat que eu acho que é bem relevante. Se esse aplicativo vai ser disponibilizado para escolas públicas, né? E se sim, vai ter, então, uma necessidade de formação, né, dos professores, para justamente passar esse tipo de conhecimento. Como é que vocês acham que seria disponibilizado esse tipo de acesso tanto para os professores quanto para os alunos de escola pública? Né? O que vocês acham? Rodrigo, pode responder. Tá bom o volume, assim, ou tá muito alto? Certo. Então, nossa ideia é a gente está desenvolvendo o aplicativo ainda, né? Então, a gente vai desenvolver ele todo em português, e a ideia é que a gente disponibilize o aplicativo para ele ser usado em computadores ou em dispositivos móveis, né? Celulares, em parte. E junto com o aplicativo, a gente vai tentar desenvolver materiais de apoio que não seja só a pessoa usando o aplicativo e classificando as galáxias, mas também entendendo como é que esses objetos se formam e aprendendo um pouco de astronomia, de física e tal, sobre as galáxias. Aí a gente vai disponibilizar isso através de um site, e os materiais vão ser, em geral, textos, e a gente talvez consiga produzir vídeos junto com o aplicativo. Mas tudo é só entrar no site, disponibilizado gratuitamente. Sim, sim. Qualquer um acessar. E eu também gostaria de comentar, já foi falado isso, a gente também pensa em traduzir o Galaxy Zoo, que é esse projeto incrível de classificar galáxias também, que já milhares de pessoas já ajudaram, e esses dados são extremamente úteis para os astrônomos, são utilizados na pesquisa científica, porque entender a classificação das galáxias é muito importante, dependendo do estudo que a gente quer fazer. É importante saber que classe de galáxias, né? Então, ainda as pessoas, né, o olho humano às vezes é melhor para treinar essa classificação do que os computadores.
Então, esse é um projeto muito legal, já foi muito utilizado, auxilia muitos astrônomos, mas ele ainda é todo em inglês, o que limita muito o uso, por exemplo, aqui nas escolas. Então, nosso objetivo é também traduzir esse projeto, e tem todos os tutoriais, tem todo um material didático que a gente vai traduzir junto, para também ser utilizado também em conjunto com o Difuso. A próxima pergunta seria de que forma os grandes observatórios internacionais, como o ALMA no Atacama, contribuem com esse trabalho? Qual é o acesso que a universidade tem a esses dados? Posso falar? Vai. O ALMA, nesse caso, o ALMA ele é um interferômetro, ele é um conjunto de 60 antenas que está lá no Atacama, no Chile, né, no norte do Chile, e ele opera no submilimétrico ou no milimétrico, com comprimentos de onda muito maiores, quase no rádio, assim. Então, ele observa, o ALMA ele é muito dedicado a observar a poeira fria. Então, ele é útil para detectar, por exemplo, galáxias com muita poeira, como o Rodrigo falou. A poeira, ela é também um componente, as galáxias, as estrelas, né? Elas também, quando chegam no final da vida delas, elas, digamos, elas explodem, ejetam muito material no meio, todos esses elementos, como a Ana também falou, todo o nosso carbono, oxigênio, tudo foi sintetizado no interior de uma estrela e jogado no meio, foi reciclado, formou outras estrelas, planetas, enfim. Então, a poeira é uma componente importante, o gás também, tem muito gás, que o gás é o combustível que forma as estrelas, né? Então, o gás é mais frio, isso é detectado pelo ALMA. Como essas galáxias difusas, elas não têm tanto gás e poeira, o ALMA não é tão importante para detectar, para estudar elas, né? Então, os telescópios mais no óptico, no infravermelho, seriam mais adequados, pelo menos nesse momento. Complementando uma coisa que a Cristina acabou de falar, existem, quando a gente acaba observando no comprimento de onda do rádio, algumas dessas galáxias, elas incrivelmente acabam tendo um pouco de gás. E isso tá jogando assim mais questões em aberto nesse campo. Então tem algumas que parece que tem gás e outras não. Então, nesse sentido, mais perguntas em aberto. Gente, a gente tá tendo bastante perguntas no chat, tá? Então vai aqui mais uma. É verdade que a galáxia de Andrômeda mesmo engole as outras galáxias, as vizinhas? Se isso ocorrer, é capaz dela ficar muito grande e ameaçar a nossa galáxia, a Via Láctea? Uma pergunta interessante. Então, a nossa galáxia, ela tá em rota de colisão com Andrômeda. Então, daqui a 4 bilhões de anos, elas vão começar a se fundir. Vai demorar muito tempo. Mas sim, a resposta para a primeira pergunta é sim, as galáxias de Andrômeda, a nossa também, elas engolem muitas outras galaxinhas e objetos que estão ao redor delas. E é assim que elas vão crescendo. Não sei se eu respondi toda a parte, se quiserem me complementar. Só para complementar, Ana, se é capaz da galáxia de Andrômeda ameaçar a Via Láctea nesse sentido? Sim, elas vão, mas elas vão mudar. Tá tudo sempre em evolução dinâmica. A ideia é que elas vão colidir e depois de alguns milhões de anos, elas vão relaxar e vai formar uma galáxia mais redondinha, de forma esférica. Então, elas vai evoluir, a gente não tá parado, vai mudando. Aí outra pergunta também, qual astro que fica no centro dessas galáxias fantasmas? Também é um buraco negro? O AP só serve para galáxias ou serve para mais alguma coisa? Não foram detectados ainda buracos negros nessas galáxias fantasminhas, mas não quer dizer que não existam. E um dos fatores que a gente não tem tecnologia suficiente ainda para ser tão sensível para poder detectar
esse tipo de objeto no centro dessas galáxias. Vamos seguir, então, gente, um pouquinho mais com as perguntas, que está todo mundo bem curioso nessa questão, para a gente explorar um pouquinho mais. Então, mais uma pergunta. Tendo nossa galáxia entre 100 a 400 bilhões de estrelas, qual a estimativa de estrelas semelhantes ao Sol existir? Marco, Rodrigo. Betina, tu pode repetir a pergunta, daí talvez eu ou o Marco podemos responder. A pergunta foi a seguinte: tendo a nossa galáxia entre 100 a 400 bilhões de estrelas, qual a estimativa de estrelas que sejam semelhantes ao Sol existirem? Eu posso pensar assim que o Sol é uma estrela bem comum, assim. Então, na verdade, a maioria das estrelas é do tipo do Sol, assim. É o tamanho do Sol tipo, é um tamanho bem comum no universo, assim, para estrelas. Então, a grande parte delas provavelmente é tipo Sol, assim. Mas uma coisa que o Sol tem de peculiar é que ele é sozinho, não é? Ele não faz parte de um sistema binário ou triplo, que muitas e muitas das estrelas acabam, né, não sendo bem comportadas, elas fazem parte de outros sistemas e estão mais aglomeradas com outras, assim. Talvez esteja relacionado a sistema solar, assim, probabilidade de encontrar algo parecido com o sistema solar, né? Acho que é questão de vidas em outros planetas ali, como a Cris tinha comentado, né? De repente eles estão nessa... Exato. Eu conheço algumas pessoas que estudam essa parte do sistema solar, e o que a gente sabe até agora, também vendo as pesquisas, né, é que o nosso sistema, ele é um sistema, digamos assim, bem particular, bem esquisito, assim, comparado com os outros. A gente vê sistemas onde tu tem uma estrela maior ou da mesma massa do Sol, e a gente tem planetas que nem Júpiter, assim, que são bem grandes e estão mais longe do Sol, que estão mais perto do que a Terra tá do Sol deles, né, dos planetas. Então, os sistemas de exoplanetas que a gente encontra por aí é um zoológico por si só, assim, nesse sentido é bem parecido com as galáxias. Eles têm diversos tipos de sistemas de exoplanetas. O sistema solar em específico, como a Ana falou ali, ele é peculiar, assim, a gente não encontra nenhum igual, assim. Mas como um todo, sim, a gente tem muitas e muitas estrelas como o Sol, mas achar um sistema como o nosso solar, assim, com os planetas distribuídos dessa forma, a gente também ainda está a passos, caminhando a pequenos passos para conseguir encontrar esses, até por uma limitação tecnológica, porque a gente acaba encontrando mais planetas maiores, assim como o Rodrigo mencionou, porque são mais fáceis de encontrar com os métodos que a gente tem disponível. Mas as coisas estão mudando, cada vez mais a gente vai conseguir detectar planetas mais parecidos com ou estrelas parecidas com a nossa, com sistemas talvez mais parecidos com o nosso. Aí também quer saber o que acontece se alguém identifica uma galáxia como redonda, ou na verdade tem alguma outra forma. No aplicativo, né? Se tiver se a pessoa classificou errado, qual é o dano que isso traz, né? Bom, tem uma parte ali do aplicativo que é as primeiras classificações que a pessoa faz, vai ter um tutorial, né? Então, nesse tutorial, ali vai mostrar, isso é uma galáxia elíptica, isso é uma galáxia espiral, isso no Galaxy Zoo, né? No nosso, vai ser um tutorial um pouquinho diferente, porque é focado em galáxias difusas. Então, a gente vai querer mostrar para a pessoa se a galáxia difusa ela é redondinha, se ela é mais alongada,
se ela tem um núcleo ou se ela não tem. Então, nesse primeiro passo, a pessoa aprende a classificar, em princípio, e aí depois ela tem uma autonomia para classificar como ela acha correto. Baseado nessa primeira amostra de classificação da pessoa, o algoritmo do nosso aplicativo ele vai dar um peso para as classificações. Então, se a pessoa está errando muito, o peso da classificação dela vai ser mais baixo. Então, o algoritmo vai confiar mais naquelas classificações melhores. Aí, a ideia é que a pessoa vai aprendendo a classificar e esse peso vai aumentando. E aí vai se dando, digamos assim, mais pontos para a classificação correta dela. Só uma coisa, Rodrigo. Então, não é só uma pessoa que classifica aquela galáxia, né? Acho que isso é importante. Não. Aquela galáxia, ela vai aparecer para várias pessoas, né? E aí, quanto mais pessoas classificarem, quanto mais olhos diferentes verem aquela galáxia e convergirem para um mesmo formato, melhor, porque a gente tem mais estatística, né? A gente tem mais números para reforçar aquilo. Perfeito, gente. O nosso tempo está acabando, tá? Mas tem mais uma pergunta aqui. Então, quando essas galáxias se fundirem, o nosso planeta vai acabar? Existe alguma barreira que vai impedir isso? Quanto tempo? Como é que funciona? Última rodada de perguntas, vamos lá. Posso responder essa? Estão falando da questão de Andrômeda e a Via Láctea colidirem, né? Embora vai demorar bilhões de anos, então a gente não precisa se preocupar, mas também é muito improvável que o nosso planeta colida com alguma outra coisa, porque as estrelas estão muito afastadas umas das outras, então quando as galáxias colidirem, as estrelas passarem pelas outras, é meio improvável. Algumas colisões podem acontecer, mas provavelmente as estrelas vão passar, vão seguir outras órbitas, né? E se arranjar essas órbitas nesse novo sistema que foi da fusão das duas, né? Mas em geral elas as estrelas não vão colidir porque elas estão muito afastadas umas das outras. Vai ser muito difícil uma estar bem na rota, colisão diferente assim. Então pode acontecer, mas aí vai ser muito improvável. As estrelas elas sobrevivem todas, tanto que formam essa nova galáxia que, como a Ana falou, vai ter esse formato talvez mais redondo ou uma forma de uma elipse, né? Então que vai ser o resultado dessa fusão. Também vai demorar bilhões de anos também para elas também se assentar nessa nova forma. As estrelas vão ter outras órbitas, mas elas vão sobreviver e provavelmente os planetas em torno delas também. Então não tem que se preocupar. Mas a gente tem que se preocupar também porque as estrelas evoluem, elas não ficam ali estáticas. Então o Sol ele está agora numa fase de equilíbrio e a gente também só existe porque o Sol está nessa fase de equilíbrio. A gente não vai entrar nos detalhes, mas antes do tempo previsto para Andrômeda colidir com a Via Láctea, o Sol vai virar uma chamada gigante vermelha. Então, as coisas vão ser bem diferentes aqui no planeta Terra nessa época. Pessoal, muito obrigado. Tá? Acho que a gente tá chegando no tempo, teve uns 10 minutos aí a mais que a gente terminamos catastroficamente. Não, assim, eu acho que tem, né, mensagens de esperança com mensagens de preocupação, mas que são reais, né? Acho que isso é importante. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo, né, a professora Ana Kies pela apresentação, né, a todos os debatedores, moderadores de chat no YouTube, e todos que contribuíram para a realização dessa atividade. A gente agradece principalmente a quem está nos assistindo aí ao vivo no YouTube, que vão nos assistir também em outros momentos e atividades. Lembrando que essa live, né, ela vai ficar disponível no canal do YouTube. A gente vai fazer uma pequena edição nos momentos que a gente teve problema. Tá? Isso vai estar no canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, no mesmo link que vocês estão assistindo agora. A enquete ela deve ser colocada em seguida, porque ela tem que aparecer nos comentários para vocês escolherem os temas das próximas lives. Como eu falei antes, a gente teve 22 contribuições de diferentes áreas. Olha que riqueza que a gente tem na universidade. Né? Na última live a gente conversou sobre o coronavírus, o novo tratamento, etc. Algo bem aplicado. E hoje a gente está falando de astrofísica, de novas galáxias, do conhecimento pelo conhecimento. Né? A questão muito mais de entendermos o universo, avançarmos a ciência, sem necessariamente ter uma aplicação prática para esse momento, que pode ser sim uma aplicação prática para o futuro, ou que simplesmente né, conhecer, é a curiosidade pela curiosidade, que isso é extremamente importante e que deve ser valorizado.
Então, votem, né, nessa enquete para a gente poder definir as próximas lives ainda desse ano, certo? Se você gostou desse vídeo, dê like nele, se inscreva no canal do PPGCM, siga as redes sociais do programa, da escola e do Meneghetti. E só um comentário final, assim, já que teve uma fala ali, o final foi um pouquinho catastrófico, como a Ana colocou. Eu gostaria só de encerrar falando, né? Olhem a enquete, né, e olhem os projetos que foram sugeridos para serem apresentados. A gente consegue ver a riqueza de conhecimento que é produzida na nossa universidade, a diferença entre os professores, entre os programas, etc. Mas essa diversidade, ela gera uma riqueza extrema. E nesse momento a gente está vivendo um momento muito complicado, porque a autonomia da nossa universidade ela está sendo ameaçada. Então, eu gostaria, assim, quem tiver ouvido falar sobre isso, houve uma eleição para a Universidade Federal e ela não está sendo respeitada. Então, toda essa riqueza, né, de construção de conhecimento, de diversidade, acho que é muito importante que a gente respeite a autonomia da universidade para ela seguir gerando conhecimento. Então, eu encerro com essa fala que não é muito feliz, mas a ideia, né, que todos nós estejamos juntos aí para defender a universidade e que a universidade esteja junto com as escolas na geração do conhecimento. Até a próxima. Muito obrigado.